Bom dia, estamos gravando aí, vamos talvez aqui tá, dar continuidade às questões de lei de propriedade administrativa. Ontem a gente fez até a questão 60, né, do Tribunal Superior do Trabalho, agora vamos à questão 61, também do Tribunal Superior do Trabalho, analista judiciário, contabilidade 2017. Em uma determinada diligência, um oficial de justiça certificou fatos inverídicos. Opa, deixa eu marcar aqui. Certificou fatos inverídicos, ou seja, já cometeu um ato aqui, atestando não ter localizado para a citação os réus de uma determinada ação. Posteriormente, o Ministério Público apurou que o referido servidor recebeu vantagem, recebeu pecúnia, para essa conduta, que foi repetida pelo menos 2 vezes, retardando o trâmite do processo. Então, ele recebeu dinheiro para retardar aí o processo aí, dizendo que não encontrou a pessoa, né? Administrativo, né? Probidade administrativa. Vamos ver qual o tipo. O Ministério Público pode propor ação de improbidade por ato que gera prejuízo ao erário? Não. Não, aí no caso ele recebeu dinheiro, gerou prejuízo ao erário, né, pelo atraso, mas ele ganhou dinheiro, então pega o de cima, encarecimento ilícito. É necessário comprovar a ocorrência do dolo, ainda mais isso aqui, né? Os dois Prejuízo ao erros não, erário, não prejuízo ao pode ser erário não cumprido. precisa comprovar dolo, né? Pode ser por culpa. O servidor pode responder por ação de improbidade administrativa por violar princípios que regem a administração civil, pública? Não, né? Para mim está mais Olha, para enriquecimento ilícito. ele Enriquecimento violou, ilícito. ele fez os dois, né? Só Fez que os como três, ele né? recebeu Quando você pecúnia, faz um, na realidade, você faz os três, né? mas assim, no caso assim, eu acho que, será que entraria em prejuízo ao erário aí? Porque, por Não, exemplo, sim. ele Atrasou o deixou de processo. cumprir. Hã? Ele atrasou o processo aqui, ó. Retardando o trâmite do processo. Peraí, deixa eu botar em amarelo. Porque, na verdade, é o Então, ao seguinte. retardar, isso seria um prejuízo Uhum, ao erário? sim. Acho que eu estou com um pensamento muito vago sobre prejuízo Vamos ao lá, erário. porque na verdade você tem que entender o seguinte: essa forma que foi feita a lei é o seguinte. Primeiramente, tem o mais grave, menos grave, né? O do meio e o princípio de contra a administração pública. Isso aí você já entendeu. O que você Sim. tem que entender é o seguinte: é que o mesmo ato ele se enquadra nos três. Se enquadra assim, em tese. Você primeiro vai ver se você consegue enquadrar o cara no primeiro. Se der para enquadrar o cara no primeiro, ele Enriquecimento. vai responder pelo mais grave. Se ele não se enquadrar no primeiro, você vai tentar enquadrar ele no segundo, entendeu? Se ele não se enquadrar no segundo, você enquadra ele no terceiro. Porque não tem como, porque o que Para está mim, ali, porque o que está ali não tem que estar igualzinho o que está escrito nos incisos. Ali é só exemplificativo. Então sim, você tem que entendi. entender o conceito. Você tem que entender assim a lógica. Recebeu dinheiro, enriquecimento. Deu só prejuízo, prejuízo é erário. Não aconteceu nenhum prejuízo, em tese, né? Não recebeu dinheiro, aí princípios contra a administração pública. Se ele falou que é ato de improbidade administrativa, já está enquadrado lá. Só precisa saber se ele Em recebeu qual dos três? qual dos três. Tá, Porque assim, qualquer pessoa pode ser enquadrada ali, porque ali assim, é exemplificativo, não é? Não, assim, qualquer situação que você faz, é muito fácil se enquadrar. pois é, eu vi ali que é vantagem em pecúnia, então assim, enriquecimento, né? Já aponta para enriquecimento direto, né? Uhum. Eliminando aí os princípios e o zerário, que tiver isso aí, ó. Vamos ver a C. A conduta do servidor pode configurar infração disciplinar punível com suspensão, mas não configura ato de improbidade administrativa em razão dos prejuízos ficarem circunscritos às partes dos processos? Errado. E, na verdade, sim, ele vai responder tanto por ato de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito, quanto crime. Isso aqui é crime, né? Ele recebeu vantagem. Corrupção passiva, né? É receber. Ou seja, ele recebeu vantagem, já era. Ah, mas aí não prejudicou nada, a pessoa ainda vai responder, só atrasou o processo, mas você recebeu. O Ministério Público pode ajuizar uma ação de probidade por ato que gera enriquecimento ilícito, essa aqui, né, por enquanto. Estando Por enquanto. demonstrado o dolo, requisito subjetivo da configuração dessa modalidade do ato impróprio.
Ademir. Vamos ler a letra C para ver o que está errado aqui. Isso aqui na verdade é para botar em vermelho. Tá errado. Tá errado. Não, isso é só para marcar. A conduta do servidor incidirá na modalidade de ato de probidade administrativa, cujos requisitos se mostraram mais predominantemente em relação aos fatos. A exemplo da relevância da vantagem econômica recebida culposa ou Não dolosamente, é que culposo. configura tipo de enriquecimento. Colosamente não pode aqui. Não, não pode Então, a letra D. culposamente, não? Né? Opa, foi mal. É que eu pensei que eu tinha marcado culposamente. Não pode. Então, para mim, a letra D. Vai falar? Cadê? Não, não, Vamos lá. letra D mesmo. No comentário do artigo Claro. 9º, nos termos do artigo 9º, aliás, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas. Artigo 1º, e notadamente, dentre outros, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado a fazer. Vamos marcar amarelinho aqui. Que tem aqui. Você vê que você entende a prática por ele é feito, a gente já elimina ali de cara, né? Ali, ó, erário. Eu vi o numerário já era, né? Uhum. Porque a gente viu que ele praticou ali enriquecimentos, a gente entendeu, né? Uhum. E quanto aos princípios da administração pública também já elimina automaticamente, né? Não precisa nem ler É. assim, já. E ainda, nesse caso aí, especificamente, né, cometeu corrupção passiva, né? Recebeu vantagem devida. Sim, E criminalmente, o cara vai enquadrar. nada Criminalmente, penal, o né? cara vai enquadrar ele lá na corrupção passiva também. Entendeu? Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, técnico administrativo 2017, Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. O zelador de uma escola pública ocupante de cargo comissionado de chefe de vigilância reside nas dependências do equipamento público, em uma modesta construção erguida no mesmo terreno, a fim de vigiar e controlar o acesso ao equipamento público. Descobriu-se, no entanto, que o mesmo alugava um dos espaços anexos da escola para funcionamento em algumas noites da semana de uma casa de jogos de azar. No que se refere, vamos lá. Sim, Descobriu-se, no entanto, que o mesmo alugava um dos espaços anexos da escola para funcionamento em algumas noites de semana de uma casa de jogos de azar. No que se refere à conduta do zelador. Então, ele recebia dinheiro. Então, enriquecimento ilícito, né? Ele alugava o equipamento público para ganhar dinheiro. Em razão da função desempenhada, enquadra-se no conceito de agente público. Como tal, sua conduta tipifica-se como ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, já tendo sido demonstrado o dolo do servidor. Ficou na letra A, mas vamos ver o que está errado nas seguintes. Vamos lá. desculpa. Pode configurar infração disciplinar ou mesmo criminal, mas não se tipifica ato de improbidade? Não, né? Está errado aqui. Se enquadra como ato de improbidade que atenta contra os Não. princípios? Não. Este não pode ser equiparado a agente público para fins de configuração de ato de improbidade? Não, né? Trabalha no órgão público, apesar de ser contratado, configura ato de improbidade que atenta contra os princípios? Não. Mais alguma coisa? Eu não vi. De Não, eu fiquei cara. pensando aqui só uma coisa, utilizar, né? Uhum. Não, mas ele está alugando, né? Cadê? Qual o termo que eles usaram aqui? Alugava. Então, alugava, de certa forma, ele... Não, Não, alugar, ele outro é recebia dinheiro. permitir, né? O Alugar, outro é permitir, o erário, outro né? é permitir, sem receber Ah, tá. nada. Aqui ele Não, aluga. não, eu fiquei assim, eu vi que isso aí era É porque a tem que melhor sempre escolha. lembrar, tem que sempre lembrar que aqui a gente não está no Código Penal. Aquilo que está descrito ali é um orientador, mas ele não é exaustivo. Diferente do que a gente estudou no Código Penal, que tem que estar aquele verbo ali, permitir, né? É tipo assim, Tá, receber, perceber. Aqui não, aqui você tem que entender o conceito. Se caiu os verbos, você, opa, caiu o verbo, então o cara deu literal aqui. Mas não caiu o verbo, você tem que entender. Porque caso lá, concreto aí, né? porque lá no caso concreto, o que, que a lei está dizendo, que aquilo ali é só exemplificativo. O cara pode não estar enquadrado em nenhum daqueles incisos literalmente, mas o que está por trás é que ele está ganhando dinheiro com a administração pública.
Então, está enriquecendo ilicitamente. Né? Não estou dizendo que o cara não possa ganhar dinheiro, mas tem que estar previsto em lei. Presta serviço para a administração pública, então tem que receber. Entendeu? Tá escuro a minha imagem? Não. Não? Tá bom, mas pode melhorar. Você tá só um pouco nublado, mas acho que porque a É câmera porque está um eu pouco tô, ó, distante. a mesa ela é muito, ela é Tô quase um longe. metro. Uhum. Tá um pouco distante só. Mas vamos lá. Vamos lá, letra A. A resposta alternativa é a letra A. A conduta do agente se enquadra no artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa e, portanto, enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, notadamente receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar. Isso aqui, ó, enquadrou nesse aqui. De lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, e aceitar, né? Ainda tem ou aceitar vantagem de tal promessa. Alternativa B está incorreta. Quando o zelador pode acarretar uma irresponsabilização civil, penal e administrativa. A letra C está incorreta. Como você já sabe, a conduta escrita ato de improbidade administrativa que comporta enriquecimento ilícito somente configura na hipótese dolosa. A alternativa D está incorreta. O agente aqui mencionado é equiparado a agente público, nos termos do artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades na entidade mencionada no artigo anterior. Então, letra A. Vou marcar aqui. 63, Defensoria Pública do Estado do Ceará, Defensor Público 2014, no que tange a ação de improbidade administrativa. Estão a ela sujeitos, letra A, estão a ela sujeitos no que couber aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou deles se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta. Letra A de novo, mas vamos lá, vamos ver o que está errado nas... Aconteceu alguma coisa aqui, peraí. Falei, Ela travou? ficou preta, mas tudo bem, voltou aqui. Voltou? A letra A para mim aqui, além dele. Letra B, vamos ver. Para mim já está certa a letra A. O que está escrito na letra A? Estão a ela sujeitos, no que couber, aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade administrativa ou deles se beneficiem, sob qualquer forma, direta ou indiretamente. Particular, né? Isso daí é letra da lei, mas vamos ver o que está errado nas outras. Sendo a lesão ao patrimônio público, sendo a lesão patrimônio personalista, não haverá qualquer responsabilidade do sucessor, não, haverá, desde que seja patrimonial. Quanto o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público, ensejar enriquecimento ilícito, caberá a qualquer cidadão representar o Ministério Público ou ao Poder Judiciário visando a indisponibilidade dos bens? Não, né? No inquérito civil instaurado. Na verdade, a autoridade administrativa representa o Ministério Público para a indisponibilidade de bens. São reputados agentes públicos para efeito de enquadramento legal todos aqueles que exercem, mesmo que transitoriamente, mas desde que sob remuneração, não, até sem remuneração também. Sim. Se o agente ou terceiro, desde que por ato exclusivamente doloso, causar lesão ao patrimônio público, não. Desde que exclusivamente doloso não cabe para lesão ao patrimônio público. Pode ser também culposo, né? Então, ficou a letra A mesmo. Vamos ver aqui. Letra A. A alternativa B está incorreta porque o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente estará sujeito às combinações desta lei, até o limite do valor da herança. Né? Foi o que a gente sabe. A alternativa C está incorreta porque a representação desse caso cabe à autoridade administrativa responsável pelo inquérito. A alternativa D está incorreta porque mesmo aqueles que não recebem remuneração podem ser considerados agentes públicos. A letra E está incorreta porque ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa, e lá só está dolosa. Vou marcar aqui, do agente ou de terceiro, dar-se a integral ressarcimento ao dano. Então,
64, TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Técnico Judiciário, Área Administrativa 2017, Consulplan. O ambiente de trabalho dos servidores públicos no Brasil nem sempre é pautado por relações sadias, construtivas ou ainda se prevalece o senso de trabalho em equipe. Mesmo a estabilidade dos empregos públicos impede situações de assédio moral ou ainda sexual dos servidores. Atualmente cresce no país relatos e causas judicializadas envolvendo provocações em local de trabalho, sarcasmos, zombarias e espécies de campanhas psicológicas com o objetivo de fazer da vítima uma pessoa rejeitada ou excluída dos demais membros de um órgão ou setor. Não são poucos os casos de abuso de poder de superiores contra funcionários na esfera pública. O Tribunal Tribunal de Justiça salientou que o assédio moral no serviço público pode ser considerado como... acho que como a gente está estudando em probidade administrativa, vou marcar. Mas se fosse numa prova, vamos vamos lá, tá. fingir que a gente não está no material de improbidade Tá, administrativa e a gente está no meio de uma prova qualquer e aí, tipo, tá caindo matéria de tudo, né? Direito, penal, processo penal. Vamos lá. Ó, Peculado não é, o cara não está roubando. Não é porque descaminho é o fato de descaminho, deixa eu lembrar. Descaminho descaminho e qual é o nome? Contrabando. Contrabando, não, é contrabando. Uhum. Contrabando é porque você está entrando com algo ilícito. Uhum. E descaminho é algo lícito, mas você está lesando a administração, a Tributário. receita tributária. Fraude gerencial, eu não lembro. Então, mas mesmo assim, Não, né? fraude gerencial não tem nada a ver. Você está fraudando alguma coisa aqui, você não está fraudando, você está fazendo um ato que é assim, assédio, né? É contra o princípio da administração pública. Qual o princípio? O princípio da razoabilidade, princípio da boa-fé às instituições, lealdade às instituições. Na própria lei fala que você tem que ter lealdade às instituições, né? Você tem que ter o princípio, né, do bom trato, né? Não tem algumas leis que têm o princípio, né, da harmonia na 8.112, tem, enfim, vários princípios. Aqueles princípios também não são só aqueles, não, né? Foi publicada a lei 14.133, cara, tem mais de não sei quantos princípios na nova lei de licitação. Ou seja, tem milhões de princípios na administração pública, né? Milhões não, né? Mas mais de uma dezena tem. Então, não precisa ato de improbidade administrativa. Vamos ler o julgado aqui que gerou esse entendimento, né? O abuso, o assédio pode ser considerado ato de improbidade administrativa. Aqui devemos mencionar, vou até marcar aqui, porque aí serve para mim para uma prova oral. Aqui devemos mencionar que o recurso especial 125 512, né, 1.255.120, julgado pelo STJ em 2013, nesse julgado o tribunal reconheceu que o assédio sexual pode ser considerado ato de improbidade, já que ofende os princípios da administração pública. Processual civil, administrativo, improbidade administrativa, assédio de professor da rede pública, prova testemunhal suficiente, violação aos princípios da administração pública, ausência de pré-questionamento, súmula 282 do STF, matéria constitucional, competência de acesso à corte, dolo do agente, ato improbo, caracterização. Cinge-se a questão dos autos a possibilidade de prática de assédio sexual como sendo ato de improbidade administrativa previsto no caput do artigo 11 da Lei 8429, praticado por professor da rede pública de ensino no qual fora condenado pelas instâncias ordinárias à perda da função pública. Vou marcar isso aqui. A tese inerente à atipicidade da conduta em razão da inexistência de nexo causal entre o ato e a atividade do recrutador exercida pelo professor não foi abordada pela Corte de Origem, o que atrai a incidência da súmula 282 do STF. O recorrente também tratou de questão constitucional, qual seja a dignidade da pessoa humana, matéria que refoge da competência desta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. É firme a orientação no sentido da imprescindibilidade de dolo nos atos de improbidade administrativa por violação a princípio, né, conforme previsto no caput do artigo 11 da Lei 11.000, na lei número 8429/92, que foi claramente demonstrado no caso dos autos.
porquanto o professor atuou com dolo, no sentido de assediar suas alunas e obter vantagem devida, em função do cargo que ocupava, que subverte os valores fundamentais da sociedade e corrói a sua estrutura. O recurso não pode ser conhecido em relação à linha C do permissivo constitucional, porquanto o recorrente não demonstrou suficientemente divergência, o que atrai, por analogia, a incidência da súmula 284 da STF. Vamos ver a 282 aqui. Peraí, deixa eu ver aqui a súmula 282, que toda hora falou aí. Súmula 282 do STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. E o 284 é o quê? É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. Vamos lá. Então, assédio sexual ou moral pode ser ato de improbidade administrativa. Uma 65, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, titular de serviços de notas de registro, provimento, 2017, Consulplan. Com relação à improbidade administrativa, assinale a alternativa correta. A conduta caracterizadora de improbidade administrativa pode ensejar, entre outras consequências, a cassação de... Cassação não. Opa, vou marcar aqui vermelho. Cassação não, só... Suspensão. Suspensão. Do servidor reconhecido como responsável pelo ato viciado, a ajuizada ação de improbidade, a autoridade administrativa competente determinará a suspensão do agente público do exercício do cargo em execução por prazo não superior a 180 dias e assegurada a remuneração proporcional ao tempo de serviço, nunca inferior a 30, nada a ver. Aqui, a ajuizada ação, a autoridade administrativa competente, não, né? Só o juiz pode suspender o cargo. Tem que pedir para o juiz pode. O empregado de uma sociedade de economia mista que vier a se apropriar de bens integrantes do patrimônio dela poderá responder na esfera criminal por seu ato e também estará sujeito à ação por improbidade administrativa? Correto, né? Não tem nada aqui e nada contra. Vamos lá. Letra D. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Por isso, sobrevindo à morte do agente, isso aí está correto, né? Por isso, sobrevindo à morte do agente condenado por improbidade administrativa, seus sucessores e a herança deixada não podem ser atingidos. Errado. Nenhuma pena passará da pessoa, né? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, mas são as penas contra ele. Agora, as penas patrimoniais, multa, ressarcimento, passam. As penas de prisão privativa de liberdade. Como é que vai prender? Até o ponto ali estava certo, né? Em caso de pena, penalmente, né? Penalmente, nenhuma pena pode passar para o próximo. Mas no caso de aí, ó, se as sucessores da herança deixada não podem ser atingidos, pode, né? Até o limite da herança. Até lá no penal também, né? Só que na improbidade administrativa, não. Lá no penal, se tiver ressarcimento civil para a vítima, a herança vai ser pega. Até o limite dela, né? O limite dela, justamente. Pode passar, o cara pode pagar mais do que o pai devia, né? O pai ou a mãe, né? Então fica a letra C. Se a alternativa A está incorreta, não há previsão de combinação de cassação de direito político, mas apenas suspensão. A alternativa B está incorreta, a lei não prevê 180 dias de afastamento. Além disso, não há suspensão de remuneração. E não é a autoridade administrativa também, né, que faz isso, é o juiz. A alternativa C está incorreta. Lembre-se que a sociedade de economia mista sempre terá mais de 50% capital público. E por isso pode ser sujeito passivo de improbidade administrativa. A alternativa D está incorreta nos termos do artigo 8º, o sucessor daquele que causar adesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente estará sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Então, letra C. Vou marcar aqui bonitinho. Deixar aqui. Vamos lá, 66. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, titular de serviços de notas e registros, remoção 2017, Consulplan. Com relação à improbidade administrativa, com base no que se estabelece a Lei 8.429, de 2/6/1992, Lei de Improbidade Administrativa, considera as seguintes alternativas. Vamos lá, vamos ver o que está errado e o que está certo. Vou pegar o vermelho aqui para ver o que está errado.
constitui crime a representação por improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor sabe que é inocente, certo, né? Sabe que é inocente, a gente resolveu uma questão dessa. É crime aqui. Calúnia, como se fosse uma calúnia, né? Só que é uma calúnia seria uma calúnia lá do Código Penal, mas como está aqui, é uma calúnia própria daqui da Lei de Improbidade Administrativa, é uma calúnia de improbidade administrativa, né? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, certo também. Para ser considerado agente público, é necessário que suas atribuições de serviço público sejam exercidas de maneira não transitória? Não, né? Até transitória, de maneira transitória, cabe. Goze ou não de estabilidade do servidor e que seja ele remunerado, não. Até sem remuneração. Ele tem dois erros aqui. Pode ser transitório e sem remuneração. Então, apenas 1 e 2. Acho que é a letra A, 1 e 2. Vamos lá. O item está correto nos termos do artigo 19, constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia sabe inocente, pena de detenção de 6 meses a 10 meses e multa. O item 2 está correto nos termos do artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, alteração ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade de instituições, e notadamente, entre outros, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. O item 3 está incorreto. Nos termos do artigo 12, reputa o agente público a qualquer efeito desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, tá vendo? Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, onde é que está errado? Essa aqui. A questão certa é essa. Opa. Pronto. 67, Prefeitura de Maricá. Maricá é bom. Apesar de não ter as praias boas, mas cidadezinha bonita lá no Rio. Procurador do município 2018, Kozeak. Nunca ouvi falar nessa banca. Por ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário, o administrador está sujeito à suspensão de seus direitos políticos. Pô, essa daí é sua. Bom, a bola está contigo. Vamos lá. A primeira, ela vai que é enriquecimento ilícito, ela vai de 8 a 10. A segunda, que é essa errada, é de 5 a 8 anos. Seria a letra E. Porque ela está no meio, né? Seria 5 a 8, e a menor seria a disputa administração pública, que seria, se eu não me engano, de 3 a 5. Isso aí eu não lembro, não. Não, mas ele tem que lembrar, pô. Tem que estar no sangue, tem que estar no sangue. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. 3 a 5 mesmo, né? Não tem que ficar titubeando. Tem que começar já, algumas coisas já tem que estar assim, ó. É isso, não tem erro. Na hora lá, no futuro, lá, uma prova oral, né? Excelência. Né? Os atos que importam probidade administrativa tem uma gradação, tanto é que isso se verifica na suspensão dos direitos políticos, que podem se dar de 8 a 10 no caso de enriquecimento ilícito, de 5 a 8 no caso de prejuízo ao erário e de 3 a 5 no caso de atos que importam contra, né, que violam ou são contra os princípios da administração pública. Então, a gradação é prevista na lei e também fica a critério do julgador fazer essa, entre o máximo e o mínimo, ponderação. Tem que estar 5 a 8, letra E. Vimos que os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário têm como uma das penalidades aplicáveis a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8. O gabarito é, portanto, a letra E. De novo aqui, Prefeitura de Niterói. Niterói também é bom, mas só que é muito perto do Rio, começa a dar problemas, velho. Guarda Civil Municipal 2014, Kozeak. Essa Kozeak fez 2 prefeituras, que está dominando lá as prefeituras do Rio. A penalidade de suspensão de direitos políticos, quando a gente viola, de novo aí com você, deixa eu só marcar aqui, princípios da administração. Vai lá, qual é a suspensão? 3 a 5. Cadê? 3, cadê? D. 3 a 5, né? Aqui. 3 a 5. Não existe. 3 a 5.
Essa banca aqui é facinho, né? Cobrou Oi? base. Essa banca aqui é facinho, né? Parece, Tá. parece até um concurso da década de 90, esse concurso, mas é 2014. Década de 90 era a letra da lei o negócio. Vimos que os atos de improbidade administrativa que acontecem quando a gente viola princípios da administração pública têm como uma das penalidades aplicadas a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Acabei, portanto, a letra D. Polícia Civil do Pará, delegado de Polícia Civil 2016, FUNCAP. Vamos lá. Acerca do tema de improbidade administrativa, especificamente quanto à declaração de bens, é correto afirmar que era do servidor tem que entregar. A declaração abrangerá os bens e valores patrimoniais dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante. Para mim, isso já está na declaração de imposto de renda, mas deixa aí por enquanto. O agente público se recusar a prestar declaração de bens será punido com a pena de exoneração? Não, né? Não, Pena de demissão, nem suspensão também. nem suspensão. Está errado. É demissão. A bem do serviço público ainda. Que é mais problemático. A bem do serviço público, você tem restrição para retornar, entendeu? Tem alguns cargos que você... Quando é demitido? Quando você é demitido a bem do serviço público, tem alguns cargos que você não pode retornar. Assim, não me lembro agora de cabeça, mas, por exemplo, auditor da Receita Federal. Você pode ser auditor da Receita Federal, desde que você não tenha sido demitido a bem do serviço público, entendeu? Não, mas isso é inconstitucional, não, está previsto na lei. Ah, eu posso ser juiz? Pode, qualquer pessoa, mas desde que você não tenha sido demitido a bem do serviço público. Porque a bem do serviço público significa que você fez merda. Então, esse a bem do serviço público é como se fosse uma demissão, né, mais gravosa do que outras demissões. Entendeu? Então, quando você é demitido a bem do serviço público, tem alguns cargos que não comportam você retornar para ele, ainda que você passe em concurso. Né? Ah, mas isso é inconstitucional? Não, porque está previsto na lei. Os critérios para a assunção de cargo estão previstos em lei. A própria Constituição diz que os critérios, qualquer pessoa pode ser cargo público, mas os critérios, quem vai dar é a lei. Se a lei diz que determinado tipo de cargo não podem exercer pessoas que... mp3.com, né? Por Uhum, exemplo. entendeu? Cargos que são próprios para brasileiros natos, né? Uhum. Então, a própria lei diz quem vai exercer determinado cargo. Se ela diz que quem já foi demitido a bem do serviço público não pode exercer aquele cargo, não tem constitucionalidade nenhuma. O declarante não poderá entregar cópia? Não, poderá. Não poderá entregar cópia, legal. Ele pode entregar cópia, cara. Show. Vamos lá. Declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país do exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge, salvo se casar no regime de separação de bens. Nada a ver. Inventou um bocado de coisa aqui. A declaração de bens deverá ser feita apenas em 2 momentos, na data da posse e na data que o agente deixará o exercício do mandato. Não. Apenas em 2 momentos, não. Todo ano tem que renovar lá. Então ficou a letra A. Vamos ver. Uma alternativa A está correta. De acordo com o artigo 13, parágrafo 1º, a declaração compreenderá imóveis, móveis, semovente, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizado no país ou no exterior e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou do companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluído apenas os objetos e utensílios domésticos. A letra A. O cara tem que saber, tem que informar tudo, só não precisa informar a cueca, nem a prato e a colher. O resto tudo tem que ir, até a TV, até a TV. Até o sofá, até o sofá. Não, o sofá é de uso doméstico, né? Sofá é. O que não pode usar? Utensílios, objetos e utensílios de uso domésticos. Adultos domésticos, né? Utensílios de uso domésticos. Não, sofá é de uso doméstico, então não precisa informar. Isso também torna a alternativa incorreta, já que a declaração pode alcançar, se for o caso, os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluído apenas os objetos e utensílios de uso doméstico. A alternativa B está incorreta de acordo com o artigo
13, parágrafo 3º, será punido com pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O agente público se recusar a prestar declarações, o agente público se recusar a prestar informações ou de bens, ou dentro do prazo determinado, ou prestar falsa. Irmão, aconteceu alguma coisa aqui, meu irmão. Fala. Ficou preto, hein? Não, saiu da tela, não tô vendo. Eu tô vendo aqui agora, veja o que diz o código. Ah, não, espera aí. Deixa eu ir aqui. Tá abrindo aí os arquivos aí, cara. Não, apareceu agora. Eu não apertei nada, o cara, eu vou estar fazendo tech, né? Ah, tá. E você Apareceu. manda a mensagem, tá fazendo tech. Aí apareceu aqui, eu digo, uxe. Alternativa de 100 está incorreta, de acordo com o artigo 13, parágrafo 4º, declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência de entrega de bens. A alternativa esta é incorreta, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º, a declaração de bens será anualmente atualizada, e na data que o agente público deixar o cargo do exercício do mandato cargo, ou seja, a declaração será anualmente atualizada. Gabarito letra A. Já marcamos. 70 PGM, Procuradoria-Geral do Município, Campo Grande, Procurador Municipal 2019, CESP. Considerando as disposições da Lei de Probidade Administrativa, Lei número 8429/92, e o processo administrativo disciplinar, julgue o item seguinte. A razão, já botou aqui, a ação principal relativa ao procedimento administrativo que apure a prática de atos de improbidade terá o rito ordinário, será proposto pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro do prazo de 60 dias, no caso de efetivação de medida cautelar. O problema ficou aqui, dentro de 30 dias, né? Errada. Dentro de 30 dias. Cadê? Deixa eu marcar aqui o que está errado. Ela é curtinha, mas capciosa. É dentro de 30 dias. Aqui, ó. Artigo 17. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. O cara foi lá, pediu o afastamento da pessoa, né, ou indisponibilidade de bens, aí depois você tem 30 dias para entrar com a ação, né, porque você pede cautelarmente, ou por cautela, tira o cara de lá, por cautela, disponibiliza o bem do cara, que a gente vai começar a processar ele de improbidade administrativa, né? Então, ele pode querer vender o patrimônio, né? Ou querer prejudicar as provas lá no órgão. Então, você pode afastar ele ou indisponibilizar o bem deles cautelarmente. Mas dentro de 30 dias, você tem que propor a ação principal. Pode ficar só na cautelada. Depois tem que mandar os documentos mais robustos para iniciar a ação. Isso aqui é grande, só o arrazoado. Prefeitura de Boa Vista, RR é Roraima, né? Procurador Roraima. Municipal, 2019, SESP. Em 2018, o Ministério Público de um Estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele Estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à prefeitura, a referida prefeitura, por meio de ofícios que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, senhor José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquê, no período de 10 meses, entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, 8 ofícios que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o senhor José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município, citada acerca das possíveis desdobramento da sua missão à luz dos dispositivos da Lei 8429/1992. Considerando a situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o próximo item. De acordo com o entendimento do STJ, para que seja determinado possível processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa supostamente praticado pelo senhor José Silva, em observância ao princípio do indúbio pro societar, é suficiente na defesa do interesse público a demonstração de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e da autoria. Cara, grande pra caramba e meio toda, para mim, certo, né? Não tem nada aqui que eu li que esteja errado.
Eu acho que, A peraí. única coisa que poderia estar errada aqui é porque, aqui, como ele não respondeu o ofício, isso daí provavelmente vai ser enquadrado um ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública. Não tem prejuízo ao erário, não recebeu nada por causa disso, mas deixou de praticar um ato que ele deveria praticar de ofício, né? Respondeu o ofício para o Ministério Público. É um ato de ofício, o Ministério Público cobrou, tem prerrogativa constitucional e legal de cobrar informações dos órgãos públicos, você não respondeu, contra o princípio da legalidade, né? Você deixou de fazer uma coisa que está prevista na Constituição e na lei, que o Ministério Público pode solicitar informações aos órgãos públicos. Então, quebrou o princípio da legalidade. Nesse caso, além de indícios de autoria, né, e da prática, indício de prática e de autoria, precisaria do dolo, né? Que é contra a administração pública, enriquecimento ilícito precisa do dolo. Então, poderia estar errado por causa disso. Mas, assim, no geral, se for assim, mais amplo, para mim está tudo certo. O único detalhe é esse que eu vi aqui. Poderia estar errado. Especificar que ele não respondeu porque ele não quis mesmo, dolo, né? Dolosamente ele não quis responder. Às vezes para estar tarefado e não teve tempo de responder os ofícios. Vamos lá. Para mim, para você, tá certo ou tá errado? Para mim, tá certo. Posso cair na pegadinha de não terem colocado dolo aí. É, como você falou, ele Vamos lá. não teve dúvida. Vamos lá. Alternativa correta. Súmula 7 do STJ. Para fins de juízo preliminar de admissibilidade, previsto no artigo 17, parágrafo 7º, 8º e 9º da Lei 8429 de 1992, é suficiente a demonstração de indícios razoáveis da prática do ato de improbidade administrativa e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do indúbio pro societá, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. 72, Prefeitura de Boa Vista, Roraima, né? Procurador Municipal 2019, CESP. Vamos lá, é o mesmo cara? Vamos lá. Em janeiro de 2018, é um caso parecido. Vamos ver, o mesmo cara. 2018, o Ministério Público do Estado começou a apurar possíveis irregularidades referentes aos contratos com empresas de transporte urbano no âmbito da determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou a referida prefeitura por meio de ofícios que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, senhor José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquê no período de 10 meses, entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, 8 ofícios que não tiveram resposta mencionada ao secretário. Posteriormente, o senhor José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citada acerca de possíveis desdobramentos da sua missão à luz dos dispositivos da Lei 8429 de 92. Considerando a situação hipotética, os aspectos legais dela relacionados, julgue o próximo item. Eventual ação de improbidade administrativa para apurar as supostas irregularidades praticadas pelo senhor José Silva concernentes a contratos com empresas de transporte urbano poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do Estado envolvido quanto pela pessoa jurídica interessada. Certo, né? A ação de improbidade administrativa pode ser pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. O caso é o mesmo. Correto. A ação principal, que terá o rito ordinário, será processada aí tem tanto o Ministério Público, né, ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias, né, da efetivação da medida cautelar. Será que é a mesma história? É. Tá, vamos ler só da parte de baixo. Ele copiou até 2 vezes aqui. Ele copiou 2 vezes, em janeiro. Vamos ler só a parte de baixo. Que a história é a mesma, manda os 10 ofícios e tal, o cara não responde. Vamos lá. Em regra, de acordo com a Lei 8429, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre instalação de investigação destinada a apurar a prática da autoridade administrativa para o senhor José. Sim, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa. Agora, para a indisponibilidade de bens, só a autoridade administrativa pode representar para o Ministério Público, entendeu? Então, só esse detalhe também. Certo, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar ato de improbidade administrativa. Pensei que ia vir mais uma aqui. Vamos lá, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, titular de Serviços de Notas e Registro Provimento 2019, IESES. Relativamente à Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429/92, é correto afirmar.
Então, vamos procurar as erradas. Não há previsão da combinação de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato de improbidade administrativa? Há, né? Não há previsão. O ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito admite conduta culposa? Não. Só no prejuízo ao erário. Os sujeitos ativos que praticam atos de improbidade administrativa podem ser agentes públicos ou terceiros? Sim. Somente o Ministério Público tem legitimidade para a propositura da ação judicial de improbidade administrativa? Não, né? A pessoa jurídica interessada que foi lesada, sim. O Estado, o município também, né? Acabou de ler aqui em cima. Então, letra C. Sim. Não é exclusivo do Ministério Público. A pessoa jurídica interessada também pode propor ação. Mas aí, propondo a ação, tem aquele detalhe. O Ministério Público ele tem que atuar como custos lege. Se ele não atuar, o processo é nulo, né? Letra A errada, a previsão de combinação de suspensão de direitos políticos pela prática de improbidade administrativa. Letra B, errado, os crimes de enriquecimento ilícito apenas admitem conduta dolosa, já os crimes que importam em prejuízo horário podem ser culposos dos dolosos. Letra C, certo. Sujeito ativo pode ser o particular que induza concurso e beneficie do ato. Particular nunca pode ser sujeito ativo sozinho, sempre em concurso com concurseiros ou agente público. Letra D errada. Legitimidade por proporção, MP ou pessoa jurídica interessada. Não confundir com representação, que pode ser feita por qualquer pessoa. Vamos lá. Tribunal de Justiça do Ceará, juiz leigo 2019, Consuplan. Considerando que a legislação relativa à competência dos juizados especiais não abrange as causas em que se discute improbidade administrativa, marca assertiva que apresenta uma justificativa plausível em face da 8429 para referida exclusão de competência. Está perguntando assim mesmo, por que no juizado especial você não tem ação de improbidade administrativa? Aqui, ó. Considerando que a legislação relativa à competência dos juizados especiais não abrange as causas em que se discute a improbidade administrativa, marca assertiva que representa uma justificativa plausível em face da 8429 para referir exclusão. Então, por que não pode ser no juizado especial? O sujeito ativo na ação de improbidade administrativa é o servidor público. A ação de improbidade administrativa possui rito próprio previsto na legislação específica? Não, ela existe o rito ordinário. Então, está errado isso, não é por causa disso. Na verdade, a ação de improbidade administrativa ela tem um rito ordinário. Possui rito próprio? Não. Ela é o rito normal. A improbidade administrativa é crime? Não, né? É um ilícito, infração administrativa e civil. O crime vai ser apurado. Tanto é que ela fala que as instâncias civil, administrativa e penal, criminal, correm paralelamente. O que mais? A comprovação da ocorrência do ato de improbidade administrativa demanda complexa dilação probatória? Não, né? Então, o que falta é o quê? Porque o sujeito ativo da ação de improbidade administrativa é o servidor público. Assim, por eliminação, né? Não, está errado. O autor do ato problemático deve ser sempre agente público. O que ele perguntou aqui? Deve ser sempre agente público, compreendido como toda aquela pessoa que presta serviço à administração. Trata-se do conceito mais amplo possível, que inclui mesmo aqueles que têm vínculo transitório sem remuneração com a administração pública como mesário, jurado, estagiário. Tem abrangência semelhante ao conceito de funcionário público previsto no 327 do Código Penal. Não deve ser, porém, confundido com o servidor público, que é apenas uma espécie de agente público regido por estatuto próprio. Porém, o artigo 3º desta lei também prevê particulares podem colaborar ou se beneficiar da ato de improbidade, mas na qualidade concorrente. Sujeito ativo na improbidade administrativa, servidor público. Vamos lá, B, certo. A lei de improbidade administrativa tem rito próprio, como defesa preliminar, prazo de prescrição diferenciado, perda da função pública e suspensão de direitos políticos, bem como prevê o texto da LIA, que se aplica ao Código de Processo Penal, artigo 17, parágrafo 2º. Aplica-se aos depoimentos e inquirições realizados no processo regido por esta lei, o artigo 221, caput e parágrafo 1º do CPP. Cara, não sei não concordo, mas vamos tirar aqui. O que vale é o que a banca pensa. Eu não tenho, é o rito ordinário, está na lei. E está confundindo as coisas. O processo administrativo tem rito próprio, não o processo judicial. Confundiu. Cara, isso aqui é caso de recurso total. Entendeu o que eu estou falando? O prazo
É isso que ele está dizendo, é o processo no âmbito da administração pública. Mas a ação civil é uma ação civil pública, rito normal. Ação civil pública é de improbidade administrativa. Ele confundiu os conceitos, mas tudo bem. O sujeito ativo na ação de improbidade administrativa é o servidor público? É. Se não tiver servidor público no sujeito ativo, não pode ser só particular. Agora, só é o servidor público? Não. Também pode ser particular, entendeu? É isso, servidor público. Ah, não. É não, irmão. É É. porque agente público, por exemplo, quando fala Ah, tá. servidor público, ele está voltado só para servidor Ah, tá. mesmo. Entendi. Então essa aqui realmente está errada também. Tá? É agente público. Então realmente a eliminação estava errada, gente. Eu não eliminei essa, porque eu confundi servidor com agente, o que ele explicou ali. Errado, além de problema administrativo de natureza civil e não penal. Cadê o que estava errado aqui? É crime, é. Então, tá, que marcou errado aí. Lei de probidade administrativa. Então, assim, se tivesse prestado atenção em servidor público, teria por eliminação, mas mesmo assim ele ficaria em dúvida nessa letra B, porque para mim, essa descrição aqui é um caso administrativo, entendeu? Não é um caso da ação. A lei de Entendi. improbidade administrativa é de natureza civil e não penal, como erroneamente se pensa. Porém, a lei não se esgota seu caráter civil, pois, além das penas pecuniárias, perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento dos danos causados ao erário e multa, também há penas de caráter administrativo, perda da função pública e proibição de contratar com a administração pública e de receber benefícios fiscais ou creditícios, e de caráter político, suspensão de direitos políticos. Errada, não se trata de uma exigência. A necessidade de realizar a dilação probatória é vinculada à apreciação do juiz, sendo discricionariedade mesmo. Deixa eu só ver essa parte aqui, 17, parágrafo segundo. Deixa eu só ver aqui, 8429. Que área, então? Entendi. Vamos lá. Perdi essa. Vamos lá. 76, Prefeitura de Curitiba, Paraná. Procurador 2019, Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná. Para a parte significativa da doutrina, o ato de improbidade é ato ilícito doloso, decorrente de desonestidade do agente, que cause prejuízo à administração, acarreta investimento ilícito a um cidadão ou pessoa jurídica que esteja vinculado em um dos incisos do artigo 11, né, da Lei 8429, ARGE. Entretanto, o assunto está longe de ser consensual, notadamente em uma sociedade fortemente punitivista como a brasileira. Com relação ao assunto e à legislação nacional, essa é a alternativa correta. Letra A. É consenso jurisprudencial e doutrinário que a lei de improbidade administrativa pode punir o administrador inábil, ainda que não propriamente desonesto? Sim, né? No caso culposo da prejuízo erário, mas vamos deixar essa aí por enquanto. Letra B. Após iniciado o processo, não mais será possível o juiz extingui-lo sem o julgamento de mérito, mesmo reconhecida a inadequação da ação de improbidade. Errado, né? O juiz ele pode extinguir o processo a qualquer momento, que ele achar que não cabe mais a improbidade aí. E se não, acabou. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei são imprescritíveis por força de determinação constitucional? Não, né? Mostramos lá que tem o caso de só são imprescritíveis aquelas que são de natureza dolosa, as que são de natureza culposa, o Supremo já disse não, essa também prescreve. Então, elas não são imprescritíveis. Só a parte do ressarcimento ao erário, e desde que esse ressarcimento seja doloso, entendeu? O causo que deu prejuízo, que merece ressarcimento, seja doloso, entendeu? Porque o que a Constituição fala é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário. Mas, por exemplo, a suspensão dos direitos políticos, a sua demissão é prescritível. Agora, devolver, não. Ah, mas devolver em qualquer caso, não. Desde que seja a devolução naqueles casos dolosos.
vai devolver a grana, mas se for culposo, também não. Letra D. Quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio ou ensejar enriquecimento, ele poderá ser realizado em disponibilidade dos bens do indiciado, que recairá sobre todos os seus bens? Não, né? Recairá só pelaquela parte que é necessária para manter o ressarcimento, né? Conforme a avaliação discricionária, não, né? Do Ministério Público. Desde que autorizada pelo juiz, não, né? Tudo errado aí. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática de ato de improbidade administrativa, ou dele se beneficia por qualquer forma, direta ou indireta. Que mesmo... Epa, a letra E também está certa. Vamos ver o que está errado a letra E. É consenso jurisprudencial e doutrinário que a lei de improbidade administrativa pode punir o administrador inábil, ainda que não propriamente desonesto. Então, isso aqui deve estar errado, que aquela ali é a letra da lei. Inábil. É. Acho que é mesmo. Letra E. Aqui, ó, tá errado. Deixa eu marcar aqui. É bom também tu ver que se você só marca direto e não vai ver as outras, cai na pegadinha. Que essa aqui tá letra da lei. Vamos lá, é errado, porque a própria introdução da questão com o incerto apresentado já mostra não ser consenso a punibilidade com base apenas na culpa. O ator exige ato doloso, desonesto, ardio, malicioso e ilegal. Errada de acordo com o parágrafo 11 do artigo 17 da Lei 849/92. Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Em qualquer fase. Deixa eu marcar aqui. Em qualquer fase do processo. É errada, de acordo com o artigo 23 da Lei 8429 de 92, os prazos prescricionais são: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas até 5 anos após o término do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas finais pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Letra D errada, de acordo com o parágrafo único do artigo 17 da Lei 8429 de 92. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar, que a autoridade administrativa representar o Ministério Público. Para a indisponibilidade de bens, aqui a indisponibilidade de bens, este artigo recairá sobre bens que assegurem, não é sobre todos os bens, ressarcimento ao dano, ou sobre acréscimo patrimonial. Aqui ele fala sobre todos os bens, tá? Sobre todos os bens, é sobre só os bens que assegurem integral ressarcimento. Letra E certa. PTO do artigo 3º. 77, Juiz de Direito 2019, FUNESP. Ajuizada a ação de improbidade administrativa contra um servidor público e contra o particular que tenha se enriquecido indevidamente, os réus fazem proposta de transação, na qual, como única contrapartida de sua parte, se propõe a pagar a multa a ser oportunamente arbitrada. Segundo a Lei de Improbidade Administrativa, neste porte é correto afirmar que a referida transação, vamos lá, a ação a ajuizada ação de improbidade administrativa contra o servidor e contra o particular, que tenham se enriquecido. Opa, esse aqui que é o problema, entendeu? Tenham se enriquecido indevidamente. Eles fazem uma proposta de transação que se propõe a pagar a multa. Ou seja, eles não querem ressarcir o que eles enriqueceram ilicitamente. Aí está perguntando se nessa transação poderá ser admitida, desde que a multa seja no mínimo de 100% do prejuízo causado ao erário. Não. A multa pode ser até 2 vezes, né? Poderá ser admitida nos termos propostos, não poderá ser admitida por expressa vedação legal, não poderá ser firmada com o servidor, mas apenas com o particular, que deverá pagar a multa de 2 vezes o dano causado ao erário. Não, nada a ver isso aqui. Poderá ser admitido nos termos propostos, mas o servidor ainda deve sofrer a pena de perda da função pública. Ambos terão suspenso seus direitos políticos pelo prazo de até 8 anos. Enriquecimento ilícito é até 10, né?
Ele teve enriquecimento. Para mim, não poderá ser admitida nos termos propostos, pela expressa vedação legal. Eu acho que toda vez que tem enriquecimento ilícito, é obrigado a devolução do acréscimo patrimonial. Obrigado mesmo. Você tem que ressarcir. Vamos ver. Essa aqui é bem difícil. De quê? Juiz. Vamos lá. Letra B. Na época, o gabarito original da questão era a letra B, pois qualquer transação, acordo ou conciliação não era admitido. Mas com mudanças feitas para o pacote de crime, temos a possibilidade de um acordo de não persecução civil. Ah, tá. Então, vamos marcar aqui. Mas agora pode. Mas aqui, para mim, cairia mesmo assim, né? Tem que só marcar aqui, cadê? Olha aqui que... Mas aqui eu cairia, né? Antigamente eu não poderia, e aqui, para mim... Assim, na verdade, a gente acertaria, né? Mas, na verdade, sim. Agora eu cairia. Não sabia disso. Vamos lá. Na verdade, a gente acertou, mas por outros meios. Vamos lá. Assessoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Técnico Superior Jurídico 2019, SGV. É a letra E. João, servidor público estadual, foi acusado em um processo penal da prática do crime de corrupção. Paralelamente, passou a responder pela mesma conduta a um processo administrativo sob a alegação de que praticaram uma infração disciplinar em um processo civil por ato de improbidade administrativa. Ou seja, ele está respondendo às três esferas, penal, civil e administrativo. Considerando a sistemática vigente, a simultânea instalação das três relações processuais a respeito do mesmo fato está. Vamos lá, primeiro está correto, então vamos eliminar todas as incorretas. Correta, incorreta, incorreta. Não tem nada de errado. Vamos lá, correta, pois as instâncias de responsabilização são independentes entre si, influenciando-se nos termos da lei. Não tem influência. Só tem influência a penal, né? A penal ela influencia as outras, mas não as outras influenciam a penal. Então, isso aqui está errado. Correta, pois as instâncias de responsabilização não tem correlação entre si. Então, influenciando nos termos da lei. Agora eu fiquei na dúvida. Esse aqui ficou muito ruim, essa escrita aqui. Correta, pois as instâncias de responsabilização não tem correlação entre si. Correta, pois as instâncias de responsabilização são independentes de si, influenciando-se nos termos da lei. Então, agora ficou, os termos da lei ficou até melhor do que agora. A A ficou melhor a forma que está escrita. Com A e D, eu estaria A. E você? Eu acho que é A. Vamos lá. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Letra A. Meio quebrada, mas está certo. Na verdade, é só a penal que influencia nas outras. As outras não influenciam na penal. Essa parte final aí que foi meio quebrada, influenciando-se nos termos da lei, mas influenciando-se só a penal. Nos termos da lei, a penal ela vincula quando há, né, absolução por negativa de autoria ou do fato. Né? 79, Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro. Como? Fazer essa aí, eu vou no banheiro. Dá uma parada aí para mim no banheiro. Tá. 79, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Assistente Social, 2019. Vamos lá. A Lei 8429, que versa sobre improbidade administrativa, exige a apresentação ou declaração de bens e valores pertencentes ao patrimônio de agente público com condição para nomeação apenas, a posse apenas, o exercício apenas, a posse e exercício, a nomeação e exercício. Exige a apresentação de declaração de bens e valores pertencentes ao patrimônio do agente público com condição para a nomeação apenas, a posse apenas, o exercício não é. A posse, o exercício... Eu ficaria com a letra D, né? Posse e o exercício, porque como você tem que prestar anualmente, então diz que você tem que estar prestando para manter o exercício do cargo, né? E é na posse, né? A nomeação não tem nada a ver, o cara te nomeia, isso é
passou no concurso, você é nomeado. A posse A posse é quando você apresenta os documentos, né? Então, é na posse. Agora eu fiquei na a dúvida, posse é posse exercício. exercício. É porque ele é contínuo, né? É todo Aham, ano, né? todo ano. Então, para mim, tem a ver com exercício Declaração também. AB mesmo. Ou ficaria entre D ou AB. Mas eu ficaria mais na D, vamos ver. Letra D. Tá mais perto da B, tá mais Posse e perto. exercício da gente público condicionados à apresentação da declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio público, a fim de arquivar o serviço pessoal. Vai lá no banheiro, enquanto eu marco aqui. Posse e exercício. Marcar aqui. Gravação. Retomando aí. Vamos lá, 80. Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, Conhecimentos Básicos, carro 1, 2, 3 e 4, 2019, CESP. Acerca de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir à luz da 8429 de 92. Para ser imputado como ato de improbidade administrativa praticado contra a associação civil de direito privado sem fins lucrativos de interesse coletivo, a referida entidade deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita. Aqui está errado, né? Sabe que até inferior a 50%, você também comete atos de improbidade administrativa. A diferença é que você responde de acordo com a repercussão que seu ato teve na participação da União, né? Aqui, ó, artigo 1º. Marca aqui. Artigo 1º. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% da receita será punido na forma dessa lei. Isso aqui é uma. Parágrafo único. É isso aqui que com menos. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício, incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daqueles para cuja criação custeio ou custeio de erário concorrido ou concorra com menos de 50% da receita bruta anual, limitando-se, neste caso, esse problema é o limite, né? Neste caso, da sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres. 81. Universidade Federal Fluminense, Assistente de Administração 2019, COSEAC. A posse e o exercício de um agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado. O agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa será punido com a pena de demissão. Cadê? Advertência, ressarcimento, suspensão, demissão. Né? Demissão a bem do serviço público. A posse e o exercício do agente público condicionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem seu patrimônio privado, a fim de ser arquivado no serviço de pessoal competente. Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público. Ainda tem essa questão aqui no finalzinho. Aqui, ó. A bem do serviço público sem prejuízo de outras sanções cabíveis. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Vamos lá. 82. Instituto Federal do Pará, Assistente de Administração 2019, IFPA, aliás. No que tange às disposições da 8429, Lei de Improbidade Administrativa, julgue os itens subsequentes. A aplicação das sanções previstas nesta lei de improbidade administrativa depende da efetiva ocorrência de dano? Não, né? Até porque tem improbidade administrativa de lesão contra os princípios da administração. Então, essa aqui vamos botar aqui, está errada. As sanções destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício do mandato, cargo, comissão, função de confiança, certo, né?
Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade administrativa, certo, né? Para apurar qualquer ilícito previsto na lei de improbidade administrativa, o Ministério Público, apenas mediante representação formulada pela autoridade competente, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Aqui já fiquei em dúvida. Apenas mediante... Peraí, como é que é? Essa é a 4? Para apurar qualquer ilícito previsto na ilícito lei. previsto no Ministério Público apenas mediante... Apenas não. Ministério Público apenas mediante a representação formulada pela autoridade administrativa poderá... Eu acho que eu acho que por conta própria ele pode, não pode isso. Porque ele vai agir de duas maneiras, né? Ou ele vai ser fiscal ou ele vai fazer por conta própria. Isso aqui está errado. Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade para cujo custeio erário haja concorrido concorre com menos de 50% do patrimônio ou receita anual estão sujeitos às penalidades de lei de improbidade administrativa, limitada, porém, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a conduta dos cofres públicos, certo? Essa então, ainda tenho dúvida, essas quando fala do... Menos de 50%? Essa quando fala de assim, ó, atos de probidade contra o patrimônio público, da entidade, para cujo custeio erário haja concorrido ou concorra com menos ou mais de 50%. Menos. Está com dúvida menos, só vai ressarcir. A ação de probidade administrativa é só no valor que a administração pública participa. Por quê? Porque a outra parte é um caso civil, é um caso penal, entendeu? Entendi. Aí é o sócio, não tem nada a ver. Se for mais? Se for mais, é total, é o valor total. Aí a administração pública entra sobre o prejuízo total que o cara deu. Por exemplo, o cara está numa entidade, uma ONG. A administração pública patrocina a receita daquela ONG em mais de 50%. O cara defraudou R$100 mil. Ele vai receber um processo de improbidade administrativa sobre o valor da ação de R$100 mil. Se essa mesma ONG recebe menos de 50% da receita anual dela do governo, o que é que o governo vai fazer? Qual foi o prejuízo? Foi R$100 mil. Quanto é que eu participo nessa entidade? Eu participo com 40%. Então, vou entrar com uma ação de improbidade de R$40 mil, porque a repercussão do dano é sobre o valor que eu contribuo para a receita, né? Então, vamos lá. Vamos lá. A quantidade de itens corretos, para mim, tem 1, 2, 3. Então, letra C, vamos ver. Primeiro, o que estava errado aqui? Depende da efetiva? Não. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva, ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Letra C está certa, né? Letra segunda está certa. Sanções destinadas a levar a efeito sanções previstas nesta lei pode ser proposta até 5 anos. Após o término do mandato do cargo de comissão da função de confiança, a banca não colocou a palavra anos, o que dá margem para algum recurso. Letra C, quarta, incorreta. Vamos lá, letra C, não, C3 incorreta. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada para a prática. A quarta que a gente achou que estava errada, por causa que é apenas mediante. Para qualquer ilícito previsto na lei, o Ministério Público de ofício, aí, ó, de ofício, ele pode de ofício, aqui, ó, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instalação de inquérito policial ou procedimento administrativo. Mediante requerimento, o que a gente botou errado aqui? Apenas mediante a representação formulada pela autoridade administrativa, poderá requisitar a instalação. É um delay grande aqui, sabe, às vezes? Tá. Quarto, parágrafo único, tá certo. Estão também sujeitos às penalidades da lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade que receba subvenção, benefício, auxílio, incentivo fiscal, creditício de órgão, bem como aquele... Esse aqui é o terceiro, letra C. Letra C, 1, 2, 3. Então, esse aqui. Opa. Vamos lá. 83. Eu achei essa questão... Ó, vamos supor...
Mas você tem que marcar, né? Mas, por exemplo, porque você tem que marcar, mas nós poderíamos ter dito três, mas erradas. Uhum. Não, eu acho que é falar besteira, melhor não, esquece. Vamos lá. 83, CRM Paraná, Não tô vendo, advogado não. 2018. Não tá vendo? Não tô, é porque ele tá com delay grande, por exemplo, ó, vamos ver. Eu não tô vendo ainda Tem a não. internet aí. Pronto. Agora. Agora eu tô vendo, 83, advogado, É, Quadrix. é a internet aí, então. E olha que eu tô direto no cabo, viu? É, mas é alguma coisa aí. É o processador, então. A placa. Ah, Com relação à improbidade administrativa, julgue o próximo item. É lícito a administração, observado o processo administrativo disciplinar, que assegure o contraditório, aplicar ao agente público em prova as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa? É lícito a administração, observado o processo administrativo disciplinar, que assegure o contraditório, aplicar ao agente público em prova as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa? Está errado, né? Porque teria que ser um inquérito civil. Até botou aqui, mediante processo judicial. Vamos lá. A improbidade administrativa aplica penalidade na esfera civil, mediante processo judicial, após devida apuração do Ministério Público e respectivo oferecimento de ação, enquanto a administração pública pune o servidor na esfera administrativa mediante PAD, seguindo o estatuto do servidor respectivo. Uma não anula a outra e também convive com a esfera penal. É lícito a administração observar o processo administrativo disciplinar que assegure o contraditório aplicar ao agente público as sanções previstas na lei. Não, e não pode aplicar as sanções, tipo, de suspensão de direito político, não pode, não a dá, só o juiz. administração não pode, né? Não pode aplicar. Pode aplicar a perda da função pública, né? As sanções da lei de improbidade só poderão ser aplicadas pelo Poder Judiciário. Foi explanação de uma super quarta do blog Eduardo Gonçalves. A diferença substancial entre uma mera infração funcional administrativa da Lei 8.112 e um ato de improbidade administrativa é justamente na má-fé. A improbidade administrativa revela um grau de reprovabilidade maior, sendo uma sanção político-administrativa, ao passo que a infração funcional é apenas uma sanção administrativa decorrente de dever funcional. Então está errado. Vamos finalizar essa apostila hoje, até 90. Agora é mais tranquilo. CODAB, analista Direito e Legislação 2018, Quadrix. Considerando a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item seguinte a respeito da improbidade administrativa. A indisponibilidade patrimonial somente tem lugar quando se apurar possível ato de improbidade que haja lesado o erário. Não, e também enriquecimento ilícito, né? Quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio, isso já é enriquecimento ilícito. Cadê somente? Está errado esse somente aqui. No caso de somente o lugar quando haja somente lesão erária, está errado. Na verdade, lesão erária é enriquecimento ilícito. E aí você pode pedir indisponibilidade de bens. Quando o ato de improbidade, marca aqui, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público, ou seja, enriquecimento ilícito, é nos dois. Caberá à autoridade, eu vou botar amarelo, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade que se refere ao caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem integrar o ressarcimento do dano ou sobre acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 85. TFBio, técnico em TI Quadrix. De acordo com a Lei 8429, que dispõe sobre as sanções aplicadas aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da administração pública, direto ou indireto nacional, julgo o item. Quando necessária instrução processual, a autoridade administrativa ou judicial poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo sem prejuízo da remuneração. Acho que está errado aí. Acho Olha, que tá errado porque eu acho que não é administrativo, só o não, é só judicial. judicial. Quando necessária a instrução processual, a autoridade administrativa judicial poderá determinar o afastamento do cargo e ficar sempre de remuneração. Parágrafo: a autoridade judicial administrativa competente poderá determinar o afastamento do cargo público do exercício, emprego, função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a instrução processual. Caímos, né? São os dois. Essa aqui é bizu. Para mim era só o judicial. Eu também achei que administrativo não tinha essa alçada de fazer De isso, não. afastar. Tudo bem. Essa aqui é bizu.
Não sei, esse aqui teria que mudar o nome. Vou botar o balãozinho, não? Depois eu crio aqui uma outra coisa. É. 86, técnico, estamos finalizando. A representação, autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada para a temporalidade administrativa poderá ser realizada por qualquer pessoa, certo, né? Certo. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada para a prática de ato de improbidade administrativa. Tem muito. Letra da lei. 87. CFBio, agente administrativo 2018 quadrice. Lava Jato empaca na área civil. Enquanto as ações penais da Lava Jato Curitiba tramitam em ritmo acelerado, os processos por improbidade administrativa caminham devagar na esfera civil. Levantamento do Estadão mostra que as 8 ações por improbidade propostas desde 2015 para cobrados de políticos, empresas e agentes públicos do orçamento de 14,5 bilhões dos cofres da Petrobras não foi julgada. Nenhuma foi julgada. Considerando o texto acima como referência inicial, julgo o item seguinte, de acordo com a Lei 8429, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos no caso de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública direta, indireta ou fundacional. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação que conceda, aplique ou mantenha benefício financeiro ou tributário, não podendo o agente público ser responsabilizado por omissão. Não podendo, você acabou de falar que é ato de improbidade, como é que não pode responder? Não podendo o agente público responder por tal omissão? Responde, né? Errado. Artigo 10A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário que dispõe o caput do artigo 1º. Isso aqui é o mais novo, né? Cai poucas questões dessa, porque esse artigo 10A é novo. É 2019, eu acho ele. Opa, fiz errado aqui. Errado. Ele quase não cai porque ele foi feito agora, não teve prova em 2019, 2020, né? 88. CFBio, agente administrativo 2018 quadrice. Se não constitui ato de improbidade administrativa, o agente público deixar de prestar contas quando não estiver obrigado de fazer. Opa, não constitui. Isso aqui é raciocínio lógico. Não constitui ato de improbidade administrativa o agente público deixar de prestar contas quando não estiver obrigado a fazê-lo. Tá certo. E não está obrigado, não precisa prestar conta. Não é isso? A negativa da negativa Gera uma positiva. gera uma positiva, é mesmo, Entendeu? raciocínio lógico. Certo, está vendo? Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade de instituições, notadamente, quando deixar de prestar conta quando, que não foi o caso, né? Quando esteja obrigado de fazê-lo. E aqui não estiver obrigado de fazê-lo. 89, vamos finalizar hoje. O agente público que receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração. Vamos lá, 89. O agente público que receber, é só esperar, que aí vai aparecer. Provavelmente é o delay da internet ou do computador. É porque para eu raciocinar é melhor por exemplo, o senhor está lendo, mas para eu raciocinar melhor tem que ler também, entendeu? O agente público que receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de usura, comete ato de improbidade administrativa, certo. Né? É aquele caso lá, o cara que alugou a escola para fazer jogos, né? Parágrafo 1º, prática de usura, juros excessivos cobrados por empréstimo. Se o agente público recebe vantagem econômica, qualquer outro tipo de vantagem devida, estará praticando ato de improbidade na modalidade de enriquecimento ilícito. 90. CFBio, agente administrativo 2018. O agente público enriquecer ilicitamente em detrimento do patrimônio público não perderá os bens ou os valores acrescidos ao patrimônio? Claro que perderá. Né? Lógico. Tem umas que são assim, bem fora de lógica também. O cara está dizendo que enriqueceu, não vai... Então no roubar, caso né? de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou os valores acrescidos ilicitamente. Última questão. CFBio, agente administrativo 2018 quadrícula. Os processos por improbidade administrativa podem tramitar na esfera penal, mas não na esfera civil.
Errado, né? É na esfera civil, né? O servidor público responde civil, penal, administrativo e precisa ser regulado de suas atribuições. As ações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, mesmo quando todas elas se referirem ao mesmo ato praticado pelo servidor. Essa parte aqui final que está errada. Por que deu errado? Quê? Mas é porque em todas. É verdade. Ele responde administrativa, civil e penalmente. Acabou. Então, já estou aqui no limite. Tem que ir hoje lá para o trabalho. A gente vai conversando aí. Está faltando uma apostila só para acabar a legislação específica. Legislação penal específica. E aí a gente vai para execução penal. Ok, estou por aqui. Valeu. Qualquer coisa, manda um oi. Tchau, tchau. Valeu, Abraço. um abraço.